A última aplicação da integral que a gente vai explorar aqui é como usar a integral para calcular comprimento de curvas. Na verdade, a gente não vai fazer de curvas quaisquer, a gente vai se restringir aqui a comprimento de curvas que fornecem, na verdade, gráfico de função. Tá? Então, queremos obter uma expressão que nos permita calcular o comprimento do gráfico de funções. Tá? Por exemplo, quanto mede o gráfico de x ao quadrado quando o x vai de 0 até 4, por exemplo. Né? É esse tipo de coisa que a gente quer aprender a fazer. Beleza? Então, vamos ver como é que a integral, né, responde. Então, assim, integral nos permite calcular áreas, integral nos permite calcular volumes, integral também nos permite calcular comprimento, né, de curvas. Então, a gente consegue, por meio da integral, calcular medidas, né, de figuras nessas três dimensões, sejam unidimensionais, que é o caso do comprimento de curvas, sejam bidimensionais, no caso de áreas, ou tridimensionais, no caso de volumes. Né? A integral dá conta de expressar essas três medidas nessas três dimensões. Veremos, então, como é nesse terceiro caso aqui. Então, suponha que a gente tenha uma curva aqui, né? Uma curva assim, e que seja, né, o gráfico de uma função f de x. Eu não vou colocar eixos, porque eu acho que eles vão mais atrapalhar do que ajudar aqui. Esse aqui é o gráfico de uma função f de x. Ok? Objetivo: calcular o comprimento dessa curva. Né? Bom, na prática, a gente poderia fazer isso assim. Coloca um barbante sobre essa curva, né, que tem exatamente esse tamanho, estico esse barbante e meço o tamanho do barbante, certo? Né, assim, fosse pedir para uma criança da quarta série, calcula o comprimento dessa curva. Isso, para você dar um barbante, uma tesoura, uma régua, pronto, ela calcula. Né? O que a gente quer é estabelecer um, um mecanismo, né, que nos permita fazer isso sem ter que recorrer a um barbante. Né? E para isso a gente vai usar integrais. Mas o princípio, digamos que é exatamente o mesmo do barbante. O barbante, né, quando a gente usa o barbante para calcular o comprimento de uma curva assim, o que a gente está fazendo é meio que assim, retificar a curva. Né? Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer com essa palavra. Né? É literalmente pegar essa curvinha e esticar ela. Né? Se isso fosse um arame, é pegar esse arame e endireitar ele. Né? Isso aqui é retificar uma curva. E é meio isso que a gente faz, só que a gente faz isso usando né, a gente vai fazer isso à moda cálculo integral, né, que é por meio de aproximações, né, por coisas que a gente consiga calcular comprimento e que sejam retas, né, ou pedaços de retas. Por exemplo, aqui a gente poderia fazer algo assim, ó, eu vou, eu vou aproximar essa curva por um outro tipo de curva, dada assim, ó, uma curva que vem aqui, depois aqui assim, depois aqui, por exemplo, e finalmente aqui. Percebem como eu desenhei essa curva em vermelho? Essa curva em vermelho, ela é formada por pedaços de reta. Vocês concordam que a gente consegue, sem dificuldade, calcular o comprimento da curva em vermelho? Concorda? Né? Porque pedaços de reta a gente faz tranquilo. A gente usa Pitágoras para fazer, calcular cada um desses pedacinhos. Né? Então, ó, aqui é um pedaço de reta, uso Pitágoras, encontro. Aqui é outro, e assim por diante. Né? Eu vou aqui, só para fixar as ideias, vou considerar esse aqui, ó, esse segmento aqui. Né? Para a gente poder mentalizar aqui melhor, eu vou até pontilhar aqui o teorema de Pitágoras que apareceria aqui. Né? Nesse triângulo retângulo, né, eu vou chamar esse cateto aqui embaixo
de ΔX, né? ΔX, certo? E, melhor, eu vou chamar assim, ΔXi, né? Seria assim, o primeiro aqui seria o cateto do primeiro triângulo retângulo seria o ΔX1, do segundo seria o ΔX2, e assim por diante, né? O outro cateto aqui, eu vou chamar da mesma forma, né, de ΔYi. A mesma coisa, o primeiro ΔY1, o segundo ΔY2 e assim por diante, né? Beleza. Quanto medirá esse pedaço dessa curva, né, desse caminho percorrido por segmentos, né? A gente chama isso de caminho poligonal, né? É uma poligonal formada por pedaços de reta. Bom, a medida disso aqui, Teorema de Pitágoras. Vocês concordam? Teorema de Pitágoras. Então, esse comprimento desse pedacinho aí, né? Desse pedacinho, que eu vou chamar aqui de CI, né? Vou chamar de CI. Então, CI, usando aqui, CI é a hipotenusa, né? CI seria isso aqui, ó. Esse tamanho aqui, né? Então, usando o Teorema de Pitágoras, CI, vocês concordam comigo que vai ser a raiz quadrada de delta xi ao quadrado mais delta yi ao quadrado? Concordam que esse é o tamanho do CI? Sim? Né? Esse é o tamanho do CI. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer... E assim, né? Concordam também que o comprimento dessa poligonal aí, né? É somar C1 mais C2 mais C3 e assim por diante? Né? Concordam ainda que esse comprimento da poligonal é uma aproximação para o comprimento da curva que descreve o gráfico de f de x? Né? Melhor será essa aproximação quanto mais pedacinhos de reta eu colocar nessa poligonal. Né? Quanto maior for o número de segmentos que compõem esse caminho poligonal, melhor será a aproximação. Certo? E, claro, num processo de limite, no qual eu calculo essas somas desses pedacinhos de reta, né? Soma esses pedacinhos de reta todo, calculo esses comprimentos dessas poligonais e mando esse tamanho dessas retas, né? Mando esses ΔXis todos para zero. Nesse processo de limite, concordam que o limite dessa expressão vai nos dar justamente o valor do comprimento do gráfico de f? Né? Então, esse é o caminho que a gente vai percorrer. Só que para fazer isso, a gente vai trabalhar um pouquinho melhor essa expressão. Né? Isso aqui a gente vai reescrever assim, ó. Isso vai ser raiz quadrada. Eu vou colocar em evidência o ΔXi ao quadrado. E aí vai ficar ali dentro do parênteses, vai ficar assim, 1 mais ΔYi sobre ΔXi, né? Isso aqui tudo elevado ao quadrado. Ó, só coloquei em evidência o ΔXi ao quadrado dentro da raiz. Certo? Então, ficou 1 aqui, aqui apareceu o ΔXi ao quadrado lá embaixo. Né? Agora eu vou pegar esse ΔXi ao quadrado e vou tirar da raiz. Né? Vou tirar esse cara da raiz. Então, vou escrever isso aqui assim, ó. Isso aqui vai ser a raiz de 1 mais ΔYi ΔXi ao quadrado, né? Vezes o ΔXi. Esse ΔXi, espero que seja suficientemente claro, que ele está agora fora da raiz quadrada. Certo? Então, ele estava ΔXi ao quadrado lá dentro, saiu ΔXi para fora. Ok? Beleza. Se eu somo esses comprimentos todos, né? Então, agora o que a gente faz aqui, né? Então, isso implica que se eu chamar de C, né, o comprimento
do gráfico de f, né, chamado de seu comprimento do gráfico de f, então a gente pode obter esse comprimento do gráfico de f fazendo o seguinte processo, né? Primeiro, eu pego esses CIs, que a gente acabou de ver quem são, né, e somo esses caras. Então eu vou somar para ir indo de 1 até um certo n, né? Depende aí da quantidade de pedacinhos que eu coloquei nessa poligonal, desses comprimentos CI, ou seja, raiz de 1 mais delta yi sobre delta xi ao quadrado delta xi, né? Calculei essas somas, aí o que eu vou fazer com esses delta xi para obter o comprimento do gráfico, da curvinha em azul? Eu vou calcular um limite, eu vou fazer um processo de limite. Então, vou fazer aqui um processo de limite. Nesse processo de limite, eu vou pegar o maior dos delta xi e vou mandar a zero. É com esse procedimento que a gente encontra o valor exato do comprimento do gráfico, né? Eu calculo os comprimentos das poligonais, que são aproximações de C, e faço o limite para o máximo dos delta x indo a zero. Nesse processo de limite, eu obtenho exatamente o valor do comprimento que a gente quer calcular, certo? Agora, essa expressão aí, ela tem cheiro de integral, não tem? Não tem cheiro de integral? Né? Tem cheiro de integral, né? Tem gosto de integral esse negócio, né? E, de fato, isso é uma integral. A questão é, isso é integral de quem? De quem? Né? Aqui, assim, se a gente quisesse ser mais rigoroso, eu precisaria dar um pouco mais de elementos, assim, e deixar a coisa um pouco mais mais complicadinha, tá? Mas eu não quero, acho que isso é desnecessário. Eu quero só, assim, junto aqui com vocês, ver se a gente consegue se convencer de quem é a função que aparece nessa integral, cujo resultado dá o comprimento do gráfico de f. Então, de fato, isso aqui é uma integral, né? Suponha que essa função esteja definido, então aqui seria, aqui começaria num ponto A, né, até um ponto B aqui, tá? Então é de A até B, certo? Então isso aqui seria integral de A até B, né? Agora, quem é a função que aparece lá, gente? Né? Então, ó, essa função, eu estou vendo que ela tem uma raiz quadrada, né? Ela tem uma raiz quadrada. Então, é a raiz quadrada de 1 mais... Agora, olha só, aqui dentro do quadrado, eu tenho um delta yi com delta dividido por delta xi, e eu estou mandando esse delta xi para zero. O que é isso, gente? Me diz, assim, para eu ir dormir feliz, assim, me diz o que é isso? Delta y dividido por delta x, limite quando delta x vai para zero. É a derivada. Exatamente, exatamente. Isso é a derivada, né? Isso é o dy dx, né? Delta y sobre delta x, né? Ou aqui nesse caso, delta yi sobre delta xi, com delta xi indo a zero, isso é a derivada, isso é dy dx, né? Isso é o f' de x. Né? Eu vou usar aqui a notação de Leibniz, e então vou escrever isso aqui assim, quando eu faço esse processo de limite, o que aparece ali dentro do quadrado é justamente a derivada dy dx ao quadrado, né? dx. E essa, senhoras e senhores, é a expressão que fornece o comprimento do gráfico da função f, né? Aqui y é f de x, tá? Em termos, né, de uma integral, né? A integral, no caso, é a integral de a até b, onde a função, né, o intervalo onde você quer calcular o comprimento da raiz quadrada de 1 mais a derivada da função f ao quadrado, f' de x ao quadrado, ou dy dx ao quadrado, dx. Ou
C igual a integral de A até B da raiz de 1 mais f' de x ao quadrado dx. Cuidado que não é a derivada de f ao quadrado, é o quadrado da derivada da f. É diferente, né? Você calcula a derivada da f e depois você eleva ao quadrado. Né? Esse é o procedimento. Então, a derivada está lá dentro, né, do quadrado, aqui nessa fórmula aqui, que descreve o comprimento do gráfico de f.